Fala galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Tila na área e continuamos online. Meu povo, a gente continua aí falando sobre a história do cristianismo, né? Hoje a gente vai falar de era apostólica, hoje tem quadro, hoje tem slide, hoje a gente está usando aí as duas ferramentas. Só lembrando, né, a gente começou a história do cristianismo, falou aí das suas origens relacionadas à crença judaica, né? A gente falou aí da própria era, falou do nascimento, né, de Jesus até o seu crescimento, digamos assim, até a sua maturidade na vida adulta. Falamos também do ministério público, ou seja, quando ele começou a pregar, né, a gente dividia em pedacinhos. E aí terminamos falando, né, com o fim do seu ministério público, que é quando tem a morte e ressurreição, né, iniciando aí uma nova era que é conhecido como cristianismo primitivo. Alguns dividem era apostólica e período pré-nicênico. A gente vai abordar alguns desses temas aqui para poder começar a fechar esse assunto e, como eu já tinha falado em outras aulas, começar a migrar para religiões no Brasil, né? Inclusive falaremos ainda mais de cristianismo, porque é uma religião que é base aqui para a formação histórico, cultural e religiosa do Brasil, que talvez seja a que mais influenciou essa formação desse ponto de vista da história do Brasil. A gente vai ver também outras religiões que vão surgir por aqui, mas aí a gente vai ver isso mais na frente. Mas para hoje, meu povo, a gente vai começar a fechar o tema, né? Lembrando que a história do cristianismo não para aqui, a gente ainda vai ter outros acontecimentos marcantes, né? A gente vai ter o cristianismo aí na Idade Média, né? Com a Igreja Católica prevalecendo aí como principal instituição na Idade Média, inclusive vocês vão ver isso em história. A gente vai ter aí a Reforma Protestante na era posterior, né, na Idade Moderna. A gente vai ter aí o surgimento de várias correntes protestantes. A gente vai ter, ainda em anos anteriores, o rompimento com a Igreja Católica, né, entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa, o surgimento de várias outras instituições, né? Tem a história da própria Igreja Católica, das demais instituições, das igrejas protestantes, enfim. O cristianismo tem uma história aí muito grande, né? Quem dera poder abordar todas elas, mas realmente a gente já vai começar a fechar essa temática, mas fica aí para você conhecer. Fora as temáticas históricas, a gente também ainda pode ponderar um pouco da ideia da estrutura, né? A gente vai tentar falar um pouco hoje, e se for necessário em outros momentos a gente fala também um pouco mais de alguns conceitos básicos sobre o que é a igreja, né? Do ponto de vista cristão, não do ponto de vista denominacional, digamos assim, mas de maneira geral, onde surgiu e tal, coisas do tipo. Mas enfim, como diz as pessoas aí, né? Sem mais delongas, pegue o seu material, vai para um local adequado, se organiza direitinho, anota tudo que tem que anotar, que a gente vai começar a aula, beleza? Então, roda a vinheta. Bom, meu povo, como eu falei para vocês, vamos falar hoje um pouquinho sobre cristianismo primitivo. Anota essas coisas aí, deixa eu vir para cá, dá um pause, anota aí essas coisas que tem que anotar. E aí, como eu falei para vocês, o cristianismo primitivo, a própria palavra já está dizendo, é o período inicial da igreja. É a igreja logo após, né, a morte e ressurreição de Jesus. Ela vai ali, o começo da história da igreja vai ali na região onde o próprio Jesus vivia, né? Começa por ali pela própria região, que era a região ali da Judéia, da Galileia, né? Então fica ali nas proximidades de Jerusalém, ainda fica ali dentro do coração do judaísmo, né? Também a crença judaica era que prevalecia, inclusive, né, no começo de toda essa história. O cristianismo muitas vezes era visto como um movimento, né, uma corrente do judaísmo. Não se via como uma religião à parte, mas se via como um grupo de judeus, né, numa corrente nova do judaísmo, digamos assim. Muitas vezes era observado dessa forma, até que mais na frente a gente vai observar uma ruptura mesmo, quando a galera vai dizer, não, é uma outra religião. Então,
Alguns costumam dividir essa fase, né, do cristianismo primitivo em era apostólica, que era enquanto os apóstolos ainda estavam vivos, digamos assim, ainda estavam à frente da igreja, ainda estavam propagando o evangelho, até o período pré-nicênico, que aí já vai com a era, depois que os apóstolos já não estão mais aqui, e aí os seus sucessores, né, os outros líderes, os outros irmãos, os outros cristãos, digamos assim, continuam propagando, né, um período aí que também é muito chamado de período da igreja perseguida, né, por causa das grandes perseguições que houve nesse momento. Então tem outras subdivisões também, mas aí para a turma de sexto, sétimo, né, para ficar mais simples de visualizar, a gente vai fazer um panorama geral. A gente também tem aqui do lado de cá um slide, né, falando sobre as famosas viagens missionárias de Paulo. Não sei se vai dar para ver direito, mas só para esses risquinhos aqui eu vou falar sobre eles de uma maneira mais tranquila, mas você pode achar na internet. Hoje a gente só vai ter um slide, que é esse aqui das viagens, tá bom? Então vamos lá. Se a gente fosse contar uma historinha, digamos, sobre a evolução desses acontecimentos, não necessariamente na ordem, assim, a princípio na ordem, eu vou tentar contar a história na ordem, mas aí a gente vai encaixando alguns desses pontos dentro dessa narrativa maior. Mas poderia dizer que tudo começa, né, com o dia de Pentecostes. O que foi o dia de Pentecostes? Foi o seguinte, segundo a crença, né, depois que Jesus concluiu seu ministério e veio a morrer, né, veio a ser condenado à morte na cruz, né, lá foi morto e tudo mais, e aí quando foi sepultado, provavelmente, né, houve um abalo diante dos seus seguidores, porque o líder tinha morrido. Mas aí, segundo a crença, né, o próprio Cristo, né, os cristãos que creem nessa mensagem, eles creem que Jesus ele ressuscitou, né? E aí com a ressurreição de Cristo, né, porque tipo assim, ele morreu, foi sepultado e depois de alguns dias ele ressuscitou. E aí depois de ressurreto, né, Cristo ele passou alguns dias, né, ainda trabalhando lá na vida desses seus discípulos, né? E aí a questão da ressurreição mesmo, física, inclusive isso bate alguns grupos que foram considerados heréticos, ou seja, considerados heresia, que questionam essa situação, né? A igreja acabou entrando em diálogo em debate com esses grupos, mas não é o caso. Mas aí Jesus ressuscita, né? E aí ele passa alguns dias ali, passa um tempo ali ainda com os seus seguidores, né? E aí, nesse momento aí, ele vai preparando, porque realmente vai começar, digamos assim, uma nova era. Então ele passa alguns dias e aí é descrito que ele se relaciona, tem uma vida até cotidiana, né? Eles comem juntos, conversam e tal, e passa dias bacanas aí do Cristo ressurreto. E aí, depois desse período aí que ele ainda passa com o pessoal, ele, né, num dado momento sobe ao céu, né, tipo, meu povo, chegou a hora de eu ir, mas não saiam daí, né, vão para tal lugar e não saiam de lá, porque eu vou mandar, né, o Espírito Santo, né, vou mandar aquele que vai consolar, que vai estar dentro de vocês, para que vocês aí possam começar essa grande obra, digamos assim. E aí Cristo, né, ascende ao céu e no dia de Pentecostes, lembrando que inclusive o nome Pentecostes é relacionado a um evento judaico, né? Como a gente já viu, acho que em judaísmo, acho que eu toquei nesse ponto, enfim, não lembro. Mas no dia de Pentecostes, né, cumpre-se a promessa e o Espírito Santo vem sobre os seguidores de Jesus. E a partir daquele momento, né, a partir da vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes, né, os discípulos, digamos assim, estavam capacitados para começar e para dar continuidade à obra de propagação das boas novas, né? As boas novas de salvação, que era a mensagem trazida por Jesus, né? Eis que chegou o reino dos céus, né? Que era o que Jesus pregava. Se alegrem, pois é chegado o reino dos céus, é chegada as boas novas, é chegada as novas de salvação. Então, os discípulos, eles, né, se abastecem, né, do Consolador, digamos assim, e começa aí o período aí da pregação apostólica, né? À frente, a princípio, os apóstolos já consagrados anteriormente, né? Exceto Judas Iscariotes, que tinha saído, né, depois da traição,
foi substituído por outro, e aí o grande destaque a princípio é o próprio Pedro, né? Pedro ele se mostra aí uma grande liderança, mas também Tiago, João e alguns outros, eles seguem aí como grandes líderes da igreja. E ali o cristianismo fica, a princípio, ali naquela região mesmo onde estava, né? Normalmente aí tendo grandes conversões, né? Conversão de muita gente a princípio, mas boa parte desses convertidos ou eram judeus dali da região, ou eram pessoas que tinham se convertido ao judaísmo e que agora seguiam, lembrando que a princípio muitos identificavam o cristianismo como uma corrente do judaísmo, e a princípio a coisa ficou mais por ali. É nesse período também, então, né, como eu estou falando, que acontecem as primeiras conversões, e a princípio, por ser um novo movimento, também é nesse período que começam as primeiras perseguições, porque é o início da igreja. Inclusive, meu povo, o nome igreja, como eu falei aqui, ia comentar sobre isso, o nome igreja vem exatamente do nome que a gente atribui à reunião feita por essas pessoas, ou seja, quando essas pessoas se reuniam, né, com um propósito relacionado a esses assuntos aqui, o nome dessa assembleia, o nome dessa reunião, né, o nome dado a essa reunião é um nome que vem do grego, se eu não me engano, acho que vem do grego, mas enfim, é um nome que vem de uma outra língua e que significa o que a gente hoje chamaria de igreja, né? Ou seja, a ideia de igreja dá uma ideia de reunião, de assembleia, né? Então, vou ali me juntar naquela reunião, ou seja, eu vou ali me juntar naquela igreja. Seria mais ou menos a reunião, né, dos crentes da mensagem de Jesus, digamos assim, dos cristãos. E aí, as primeiras perseguições. O grande destaque dessas primeiras perseguições provavelmente foi Estevão, né? Estevão foi um dos primeiros, ou provavelmente o primeiro mártir da igreja primitiva, né? E é contra a história que Estevão aí, sustentando, né, sua crença, sustentando sua pregação, diante da morte ele não negou, né, e morreu, não negando a sua fé. É nesse período também que a igreja começa a se organizar, digamos assim, de maneira dinâmica. Então, assim, começam a separar pessoas responsáveis para várias atividades diferentes. Provavelmente é nesse período que surge o cargo de diácono, por exemplo. Então, a igreja começa a se organizar de uma maneira mais pontual, começa a separar tarefas, né? E aí a gente vai ver que a igreja ela vai começar a crescer, começar a se expandir, e mais ainda, como eu comecei a falar, né, vai começar a ser perseguida dentro, às vezes, do próprio movimento judaico e às vezes aí dentro da questão romana. Nessas primeiras perseguições destaca-se uma figura interessante, que é a figura do Saulo, né? Saulo, que é judeu, ele a princípio até alguns comentam que ele possa ter participado de algumas dessas perseguições, inclusive, né, de maneira bem ferrenha, mas que num dado momento, segundo a crença cristã, ele tem um encontro com Jesus, né? Jesus que já tinha ressuscitado, né? E aí, num dado momento, ele tem um encontro com Jesus em um momento diferente da história, e aí ele se converte, né? Ele se entrega, né, para os caminhos de Jesus, e aí ele passa a ser conhecido pelo nome de Paulo, né, o apóstolo Paulo, super conhecido, que fica conhecido inclusive com o nome de apóstolo dos gentios. Por que apóstolo dos gentios? Porque ele vai assumir para ele, digamos assim, a tarefa de pregar ali também para os não-judeus, né? Já que a galera está pregando ali para aquele grupo mais ali dos judeus, ele aí é que começa aí a trazer aí a pregação para os não-judeus. E aí, meu povo, essa questão de pregar para judeu e para não-judeu, ela traz uma questão interessante, porque, vê, alguns líderes e alguns seguidores do cristianismo ali da região, mesmo com a perseguição e tal, mas ainda continuava ali nas redondezas, muitos eles defendiam, né, que a pessoa que se converteu ao cristianismo, ele tinha que agregar aí um conjunto de leis relacionadas ao judaísmo. Já outros diziam que não, né, existia um conjunto de regras que era do judaísmo, mas que necessariamente, né, o cristão convertido não precisava, digamos assim, se converter ao judaísmo para o cristianismo, né, uma sequência assim. Por exemplo, os judeus eles fazem a prática da circuncisão e algumas outras práticas também. Então, para alguns, o cristão tinha que
vir para algumas práticas judaicas para ir para algumas práticas cristãs, digamos assim, como por exemplo a da circuncisão. E aí veio o Concílio de Jerusalém, que foi um marco decisivo para esse acontecimento, porque consolidou-se ali o pensamento de não haver necessidade, né, de um tipo de conversão, digamos assim, ao judaísmo para se seguir pelo cristianismo, mas que os gentios, né, ou seja, os não judeus, os não convertidos ao judaísmo, digamos assim, não precisavam necessariamente vir para dentro das histórias da lei judaica para seguir o cristianismo, mas poder seguir o cristianismo já a partir dali, né, sem precisar fazer, digamos assim, essa conexão com as questões judaicas. Óbvio que o cristão ele não nega, né, a questão judaica, inclusive os cristãos usam, né, como um livro sagrado também o livro judaico, que é a parte que a gente chama que os cristãos chamam, né? A gente chama também, eu também sou cristão, já me colocando na situação, mas aí dentro do que eu estou falando, coloca aí como Antigo Testamento, beleza? Bom, e aí dentro do concílio, né, chegou a essa conclusão de que poderia, né, se falar aos gentios sem necessariamente tentar convertê-lo ao judaísmo. E aí, um outro acontecimento marcante desse período também são as viagens missionárias. Algumas acontecem nesse meio termo, acho que é a primeira, se eu não me engano, depois vem as outras propriamente ditas. E essas viagens missionárias são as famosas viagens feitas por Paulo. Paulo, né, que fica conhecido como apóstolo dos gentios, aí a gente vem para cá. Meu povo, todas essas setas que vocês estão vendo aqui, foi todos os lugares que Paulo viajou. Agora vamos fazer uma reflexãozinha rápida. Naquela época, a gente não tinha metrô, a gente não tinha carro, a gente não tinha ônibus, a gente não tinha avião. A gente já tinha barcos e navios, né? Mas naquela época não tinha GPS, naquela época não tinha comunicação sem fio, a rádio, nada. Cada vez que você precisasse se locomover por terra ou por mar, era uma verdadeira aventura, apesar do desenvolvimento tecnológico da época, que para outros momentos anteriores já era bem maior. Mas cada viagem dessa era uma aventura. Então Paulo literalmente viveu altas aventuras e passou em várias regiões. Você vê que tem várias paradinhas, ó. Você vê que tem vários pontinhos aqui referentes a várias paradas de Paulo, em que ele vai viajando pelo mundo afora, ou pelo menos pelo mundo que dava para ele viajar, né? Pela parte do mundo que dava para ele viajar. Ele vai viajando aí por onde dá, pregando aí para os gentios. E a igreja, ela cresce, né? A igreja, ela se expande, beleza? Porém, como eu falei para vocês, quanto mais cresce, também mais é perseguida. E aí, mesmo com a perseguição, ela vai crescendo e se destaca algumas regiões, tá? Entre as regiões de maior destaque, a gente tem a região da Ásia Menor, né, com destaque ali para Antioquia. A gente vai ter outras regiões aqui, pegando um pedacinho de regiões mais de origem grega, de regiões aqui da própria Jerusalém também ali, da questão ali do pessoal da Palestina, do povo judeu ali também naquela região. Mas ela tem aí um grande destaque em Roma, na capital do Império. A igreja também cresce, fica poderosíssima. Isso vai ser decisivo mais na frente para a história da igreja propriamente dita. Aí o que é que ocorre? Dispersões, perseguições e crescimento. A igreja continua crescendo. E aí, com o passar do tempo e das perseguições, o que a gente vai ver vai ser a morte dos apóstolos e o surgimento de novos líderes. Então, mais na frente, o próprio Paulo vai acabar vindo a falecer, né? E provavelmente vítima de perseguição, o próprio Pedro e tantos outros. E aí os apóstolos vão morrendo, provavelmente o último a morrer foi João. Antes de morrer, João escreve aí o Apocalipse, né? O livro das revelações do Apocalipse, que fecha o cânon, ou seja, fecha a Bíblia sagrada cristã. E o surgimento de novos líderes, que são pessoas de proeminência, ou seja, pessoas de destaque, nas reuniões cristãs, ou seja, na igreja cristã de várias regiões. Então, a reunião dos santos, né, a igreja de tal cidade, o cristianismo começa a crescer nas grandes cidades também. E aí o que é que ocorre?
a gente vai ver aí o surgimento de novos líderes que vão estar à frente dessas comunidades, né? Vai surgir aí alguns, consideram os cargos de bispo, né? Os cargos de presbítero também surgem nesse período, né? O cargo de diaconato também surge nesse período. Então a gente vai ver o surgimento de líderes e de pessoas responsáveis por expandir e organizar toda a obra aí iniciada por Cristo, né? E continuada pelos apóstolos. E aí, num dado momento da história, os judeus vão ter uma tretaça aí com o pessoal de Roma, né? E aí nessa treta, nessa guerra aí entre judeus e romanos, vai dar ruim para os judeus, né? Vai ter aí mais na frente, inclusive, a destruição, o templo vai ser, né, quebrado aí, vai ser invadido, enfim, os judeus vão se dispersar também, a gente já viu isso um pouco em história judaica. E esse período assim, de tanta agitação, tão intenso, também tinha um combate às heresias, né? A galera trazia novas histórias e os apóstolos e os seus seguidores começavam a combater. E nesse período de tanta intensidade, né, finalmente houve um rompimento total com o judaísmo, né? Foi quando se reconheceu dentro do próprio movimento, digamos assim, fora, os próprios judeus também disseram, não, é outra religião, não é a gente. Os cristãos também já se identificavam dessa forma, e aí as pessoas também. Então, há um rompimento de vez com o judaísmo, novas perseguições e novas dispersões, mas a igreja continua crescendo, e a formação aí nesse período também é marcada pela formação do NT. O que seria o NT? O NT é o Novo Testamento, tá? Que foi feito por escritos também de pessoas proeminentes desse período, como por exemplo o próprio Paulo, né? Alguns dos escritos de Paulo foi agregado, né, a outros escritos de outras pessoas desse período também, foi considerado sagrado, juntado ao Antigo Testamento, e a junção desse conjunto de novos escritos com o Antigo Testamento forma o que hoje os cristãos chamam de Bíblia Sagrada. Beleza? Todo esse movimento vai ter várias outras histórias por trás, vai ter a consolidação da igreja em algumas regiões, vai ter o surgimento de novos pensadores, o combate a correntes consideradas heréticas, né? Vai ter o combate aí a pessoas que vão trazer novas doutrinas, enfim. Vai ter ainda muita história, e aí nesse meio dessa história toda o cristianismo ainda continua perseguido, e isso tudo encerra, né, no período aí que a gente chama de nicênico, no período aí em que a igreja deixa de ser perseguida e passa a ser reconhecida pelo império, passa a ser permitida pelo império. A gente vai ver isso inclusive na história do Império Romano, né, que é um assunto de história. Depois ela passa a ser religião oficial do império. Depois aí vem a Igreja Católica como uma grande instituição do mundo, outras instituições, rupturas, novas correntes, a Reforma Protestante, e aí já é uma outra história, já é uma longa história, e a gente encerra aqui. Por hoje a gente encerra por aqui. Meu povo, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Pesquisem se achou interessante, né? Olhem aí essa história, olhem aí também os próprios textos, né, do cristianismo, né, como a Bíblia, por exemplo, que narra aí essas histórias, fala um pouco da doutrina, fala um pouco da crença, né? Você aí vai poder entender melhor esse contexto aqui, tá? E a gente vai se ver nas próximas aulas, beleza? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Thank you.